Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula de circuitos elétricos em corrente contínua, trabalharemos os princípios da eletrodinâmica, que são as cargas elétricas em movimento constante. Então, temos aí a primeira parte, a diferença de potencial. Então, a gente viu na última aula que temos cargas que são com características de sinal positivo e cargas de sinal negativo. E nestas cargas que têm essas polaridades, gera em torno dela, um campo elétrico, que vão divergir ou convergir de acordo com suas características. Então, quando nós colocamos outras cargas em interação com estes campos elétricos gerados, elas vão gerar aí atração ou repulsão, dependendo de suas polaridades. Então, se forem iguais, elas vão se repelir, se forem diferentes, elas vão se atrair. E quando colocamos estas cargas em um campo uniforme, essas cargas vão ter um movimento, vai ter uma força atuando sobre ele. Então, essa força ela vai ser contrária ao sentido do campo elétrico, no caso de uma carga elétrica negativa, e vai ser a favor, vai estar no mesmo movimento, no mesmo sentido que o campo elétrico, se ela for uma carga positiva. Então, partindo desse princípio, então imaginemos aí, criemos aí uma região aí que é submetida a um campo elétrico vetorial, tá? Tem modo, direção e sentido, que é criada por essa carga aqui positiva, Qzão aqui, ó, Q positivo. E colocamos aí um outro elétron, uma outra carga, então, no caso, no ponto A, ela tem característica de ser uma carga negativa. Então, esse ponto A ele vai ter uma distância A. E queremos aí que ela se movimente até B. E como a gente sabe que a carga negativa ela vai se mover no sentido contrário do campo elétrico, então ela vai seguir para este sentido. Então ela vai sair aqui do ponto A em sentido ao ponto B, que também é situado na distância dB. Então, verificando aqui graficamente, a gente sabe que dA é maior do que dB, a distância de A. E por essa consequência de ser maior, então nós temos um potencial menor em A do que em B. Visto aí que o campo elétrico e o potencial as fórmulas são idênticas, Então, é a constante do meio, está no meio único, o valor dessa carga geradora aí, quanto às interações dessas cargas, dividido pela distância. Então, quanto maior a sua distância, menor vai ser o potencial. Então, VB vai ser maior que VA. E nós temos a conclusão aí que a carga negativa, o elétron, ele se move do potencial menor para o maior da fonte geradora. E, no caso aí, se nós colocássemos uma carga positiva, então colocamos agora no ponto B, por ser uma carga positiva, essa força vai estar no mesmo sentido do campo elétrico, tá? E nós queremos que ela mova de B até A. Então, ela vai sair aqui do potencial maior, VB, onde VB é maior que VA, tá? Então, até esse potencial menor. Então, a gente tem a conclusão aí que a carga, no caso aqui é carga positiva, ela vai mover aí do potencial maior para o menor. Essa tensão elétrica DDP é a mesma coisa. Então, pode ser, são simbolizados, são as mesmas definições, tá? E elas são simbolizadas aí com a letra V, U e E. São comuns essas três denominações. E as unidades dela também é volt. Então, a tensão elétrica de diferente potencial, ela vai ser de um ponto ao outro. Então, quando nós falamos aí de a tensão elétrica, E, ela vai ser a diferença do potencial num ponto, no caso ali VB, que a gente acabou de verificar, menos VA, tá? Então, de qualquer maneira, é a mesma situação. E num circuito, indica-se aí por uma seta voltada para o ponto de maior potencial. Então, aqui nós temos a simbologia de uma fonte de tensão, tá? Ela é desta maneira, tá? E temos dois terminais, onde o terminal maior é o terminal positivo da fonte e o menor é o negativo. E quando nós apresentamos com a seta apontada, significa que o potencial de VB, no ponto B aqui, é maior que no ponto A aqui, que é VA. Ok? E
Outro detalhe é que, quando nós tratamos de fonte de alimentação, usamos a letra E. A E é como se fosse uma fonte de alimentação, é onde está gerando o campo elétrico. E a parte do dispositivo, aqui nós temos um bipolo. Esse dispositivo aqui, normalmente pode colocar aí com uma carga, uma resistência, tá? Ela é representada também da mesma forma, tá? Então, o potencial menor é onde não tem a flechinha e o potencial maior tem a flechinha. E é denominado pela letra V. Então, quando nós tratamos de elementos que têm uma queda causada por uma fonte de alimentação, utilizamos o V simplesmente para ficar bem mais didático. Então, quando nós temos aí uma diferença de potencial aplicada no condutor metálico, por conta daquelas características da estrutura atômica, os elétrons, termos mais elétrons fracamente ligados ao núcleo, ele tem mais elétrons livres para se movimentar, que é uma característica importante do material condutor. Então, estes elétrons, sem essa DDP, eles trabalham de forma desordenada, eles ficam em constante choque ali, com o movimento, com a luz solar, ou energia térmica, qualquer que seja. Então, aí quando nós polarizamos ele, colocamos ali um campo elétrico, eles vão aí se movimentar e vai ser no sentido contrário do campo elétrico, porque são cargas negativas, né? Então, o campo elétrico, se a gente mergulhar, então essas cargas, esses elétrons vão se comportar com o movimento contrário. E essa movimentação desses elétrons é o que nós chamamos aí de corrente elétrica. Ela pode ser representada por Izinho ou Isão, onde Izinho é onde nós representamos a corrente alternada, tá? São correntes que variam no tempo, e corrente contínua, que é o Isão, que a gente vai utilizar na nossa disciplina, já que ela é corrente contínua, que é o Isão, que não temos variação, né? Ela é constante. E sua unidade medida é o ampere, que é dado em A, tá? Então, a intensidade dessa corrente, a corrente elétrica não é um vetor, tá? É uma grandeza escalar. Então, essa intensidade é medida aí da variação da carga, então a variação dessa carga, que é dada em Coulomb, por meio da área, seção transversal desse condutor, durante um determinado intervalo de tempo, que é ΔT por segundo. Então, a relação entre deslocamentos de carga, no tempo, nós temos a corrente. Então, quanto mais cargas em relação ao menor tempo, nós teremos uma maior corrente elétrica, dada aí uma aplicação de uma DDP única. Então, no material condutor, já que nós temos movimentos de elétrons, tá? Conforme aqui, ó, temos elétrons, movimento, cargas negativas, é tudo negativo aqui, ó. Vão estar contrários a esse potencial elétrico, visto aí que VB é maior que VA, conforme nós vimos. Então, se vai acontecer esse deslocamento, então a corrente ela segue esse sentido. Então, se nós pegarmos aí toda essa intensidade, então adotamos aí um fluxo, um sentido único aí, um fluxo médio, né, de corrente, deste potencial VA a esse potencial VB, que são essas cargas elétricas em movimento. Então, um fato interessante, então as cargas elétricas elas são negativas, né? Sai do potencial menor para o maior. Entretanto, o que nós utilizamos na nossa prática é o sentido convencional, que é onde nós adotamos que, na verdade, o deslocamento sai do maior potencial, então aqui no caso VB, até VA, onde nós consideramos então são cargas positivas saindo deste ponto até este ponto, tá? Um ponto VB para VA. Então, o deslocamento, essa corrente é o que nós chamamos de corrente convencional. Então, aqui nós temos um exemplo do circuito. Então, como nós fechamos essa chave aqui, então, um interruptor, né? Ela vai permitir, aí vai existir uma diferença de potencial, vai existir uma diferença de potencial nos terminais desta lâmpada, tá? E quando fechada, vai circular aqui uma corrente. Então, a corrente convencionada é quando nós saímos aqui do sentido positivo da fonte e vai até o negativo, o terminal negativo da nossa fonte. Então, a bateria lá, as pilhas que a gente vê, tem um terminal que está maisinho e o outro lá que está menos, né? Vermelho e preto. Então, são as representações. Mas sabe-se que o sentido real desta corrente, ela sai do negativo para o positivo. Por que fizeram isso? Para evitar
tá? Que tem um valor sempre negativo dessa corrente. A gente ficar colocando menos 10 ampere, menos 5 ampere, menos 3 miliampere, então ficar sempre negativo. Então é interessante, então, adotar todos positivos, tá? Então, se você adota todos positivos e a corrente ela não é um vetor, né? Então não interessa, queremos saber a intensidade. Então, ela vai nos atender de maneira legal. Então, um fato bem interessante para que vocês possam entender também, fazer uma analogia, é com a nossa distribuição de água, né? Então, quando nós temos uma caixa d'água elevada lá na nossa casa, então ela é elevada, né? Está lá o poste dela, né? Toda alta. E temos a nossa casa aqui, onde tem um tanque lá, vamos supor, um tanque com uma torneira. Vou jogar água. Tem uma tubulação aqui que leva. Então, esse deslocamento desta água, por meio da tubulação que vai até essa torneira, ela é como se fosse a corrente elétrica. E ela só vai existir quando quando nós tivermos uma diferença de potencial, tá? E essa diferença de potencial é a nossa variação de altura. Da mesma forma, então, que nós temos na parte elétrica, fazer analogia com o fluxo de água. Então, a pessoa, quando ela abre o registro, é como se fizesse o fechamento da chave no circuito elétrico. E com a diferença de altura que se tem, circula essa água que vai atender ali na torneira. Então, bem interessante. E quanto maior essa altura, né, maior vai ser a pressão ali, né, vai ser a vazão desta água. Então, falado aí a questão da tensão, quais são esses elementos geradores, que como a gente trabalha diretamente, né, a gente está falando de cargas, coisas assim conceituais, toda uma representação que não é palpável, né, a gente não enxerga isso. Mas nós temos aí, utilizamos várias fontes de alimentação ou fontes de tensão que eles têm justamente esta função de fornecer uma diferença de potencial, uma tensão. Tais eles, então, a gente tem para cumprir esse papel, temos as pilhas e as baterias, que é muito comum, que todo mundo já tenha contato com elas, em qualquer aparelho eletrônico portátil, utilizam-se elas. Tá? E temos as fontes de alimentação eletrônicas, que fazem a conversão da alimentação da rede, né, rede de energia, para uma tensão ali que a gente está na parede. Então, nós temos o carregador de celular, carregador de notebook e as fontes de computador, né, as fontes ATX. São exemplos que fazem aí a conversão por meio da eletrônica. E dentro deste contexto, nós temos os tipos aí de sinais aplicados na elétrica. Então, temos o primeiro, que é a corrente contínua, que são fornecidas aí por um conjunto de pilhas, baterias e as fontes conversoras aí, no caso as fontes de alimentação eletrônica. Então elas têm o que essa corrente contínua? Elas sempre mantêm a polaridade, mantêm a mesma polaridade. Então no eixo cartesiano, onde nós temos aí a representação da tensão no tempo, então a variação da tensão no tempo, ela vai ser uniforme, ela vai ser constante, ela não vai ter mudança, de eixo. Então, ela não vai aqui para a parte negativa, não vai existir menos E, não vai ter variações, não vai ter alternâncias. Então, a corrente contínua ela é fixa. Então, quando você mede a tensão de um carregador de celular, sempre vai medir lá os 5 volts, que é padrão. Então, 5 volts fixo. Uma bateria boa que esteja carregada, ela vai medir lá os 12 volts, por exemplo. Se for bateria de carro, ela vai estar uns 12 volts. Se for pilhas, ela vai estar 1,5 volts, constante, vai estar um valor constante fixo, não vai ter essa variação. É lógico que pode ter o descarregamento, vai ter uma pequena diferença até que ela não consiga mais fornecer a corrente. Mas é outro caso, outro específico. E temos a corrente alternada, ou alternate current, que é o AC em inglês, e corrente alternada que é CA, tá? Então a tensão ela vai mudar de polaridade em períodos bem definidos, tá? De forma que a corrente no circuito ela vai circular ora num sentido, ora no outro. Então ela fica aqui, ó, no vai e vem, ó, vem positivo, negativo, e assim por diante. E
A rede elétrica das residências, né, que alimenta nossas casas, que é comum escutar isso, 127, 220 volts, isso já faz parte do nosso cotidiano, é justamente essa energia senoidal. É uma alternada senoidal, uma característica do nosso sistema. Existem outras formas de onda? Existem, mas não, por enquanto, quero que vocês só entendam isso, até porque o propósito da disciplina é trabalharmos com corrente contínua. E essa frequência de variação é 60 Hz. Então tem uma banda muito famosa, que é o AC/DC, tá? Ele vem justamente dessas palavras, tá? Do inglês, Direct Current, que é DC, que é corrente contínua, e Alternate Current, que é AC. Então é corrente alternada, corrente contínua, e não, como o pessoal sempre brinca, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Então vocês tenham essa noção que existem esses dois tipos de sinais. Outro ponto que eu quero que vocês entendam na representação do circuito são os bipolos. Os bipolos, eles são geradores e receptor. Todo elemento que a gente for adicionar no circuito, ele vai ter dois terminais, tá? Seja fonte, seja uma carga, seja uma chave, ele sempre vai seccionar ou trabalhar sempre com dois pontos, porque é onde nós temos a diferença de potencial aplicada sobre ele, a tensão aplicada. Quando nós temos lá a nosso aparelho que é ligado na tomada, nós temos lá, normalmente, antes se vinha muito com mais dois pinos, né? Ele ignorava o aterramento. O aterramento é uma outra questão de proteção, mas é sempre dois. É positivo e negativo da bateria, positivo e negativo da fonte. Então é sempre dois, vai ter sempre dois terminais qualquer dispositivo. Então, é que nós chamamos de bipolo, é qualquer dispositivo formado por dois terminais. Então, aqui temos um bipolo genérico, tá? Temos um bipolo ativo, ou gerador ou fonte, que ele vai elevar o potencial. Então, quando a corrente passa por ele, então, o potencial vai acompanhá-lo. Então, temos o mais nesse lado e o menos aqui. Então, a corrente passando por ele vai gerar este potencial. E temos o bipolo passivo, ou receptor, ou a carga. Então, no caso, são as resistências, lâmpadas, geral, todos eles vão estar em oposição ao sinal de corrente, à entrada da corrente. Então, aqui, ó, o potencial ele vai estar contrário. Então, vai ser positivo em relação à oposição à entrada de corrente, e assim é. Então, aqui numa representação de um circuito genérico, um circuito simples, tá? Uma pilha, por exemplo, alimentando uma lâmpada pequena. Temos aqui o que é o bipolo ativo, o gerador de fonte, que então é representado aqui por essa bateria. A corrente ela circula do sentido convencional da parte positiva até a parte negativa da fonte. Então, a corrente que está circulando aqui, ela vai encontrar aqui a favor, ó, então é um bipolo aqui que é ativo, então uma fonte. E do outro lado temos uma carga, uma lâmpada que vai acender, né, com esse potencial aplicado. Então, com essa tensão aplicada em cima da lâmpada e a corrente que circula, nós encontramos aí uma oposição a ela. Então, o potencial aqui positivo e aqui o negativo da nossa lâmpada. Após falarmos aí, então, dos bipolos, temos um ponto interessante, que é o potencial de referência, ou terra, ou ground, que é em inglês, né? GND. Então, ele serve para estabelecer um ponto aí que serve de referência para medidas das tensões. Então, em geral, a gente sempre utiliza aí, tenta utilizar pelo menos, o polo negativo da fonte de alimentação, tá? Que é o menor potencial, como potencial nulo ou zero. Então, assim, qualquer medida de tensão vai ser o próprio potencial elétrico do considerado. Porque, ó, se nós temos um ponto de referência aqui, ó, esse ponto negativo aqui, ele é o ponto de referência. Se nós medirmos aqui de B para A, com um aparelho chamado voltímetro, que a gente vai ver logo após, a gente vai sempre medir, então, o potencial B em relação ao nulo. Então, vai ser o potencial VB. Quando nós medimos o referencial A com o terra, também nós teremos o potencial A. E se ele é o próprio terra, que são essas simbologias que vocês estão vendo, essa aqui é essa, são todas idênticas, tá? Aqui vai ser o VA, vai ser igual a 0 volts, visto aí que ele é o nulo no processo. Então, da mesma forma que nós temos um bipolo aqui passivo, então temos uma carga
Aqui esse potencial vai ser o mesmo, VB, e aqui vai ser VA também. Então aqui eu terei uma medida também de VB. Okay? E um fato interessante, uma notação bem legal, assim, representações de circuitos. Normalmente, de início, a gente utiliza muito essa notação aqui, ó, que é ligando os fios passo a passo em cada terminal de cada elemento do sistema, de cada bipolo, para que facilite a visualização. Normalmente tem alguns autores, mas existem alguns autores que utilizam outras formas de notação. Então, eles adotam um referencial, eles representam e colocam referencial. Então, ó, esses dois referenciais significam que eles estão no mesmo ponto, em que é da mesma forma que este aqui, já que toda a parte negativa da fonte está neste ponto, né? Então, a gente pode considerar que isso aqui é tudo um ponto, é o mesmo ramo. E ainda assim podemos utilizar outra notação, onde os pontos são ditos aí como pontos representados aí com os seus terminais sinal positivo, e a fonte é onde nós temos os pontos de cargas elétricas geradoras, tá? Então isso simplifica bastante o circuito, entretanto aí para quem é iniciante não se utiliza. Normalmente a gente vai utilizar essa primeira aqui, visto aí que nós estamos na academia, estamos aí no começo do curso. Então, temos também os instrumentos de medidas, né, elétricas para representar, né, verificarmos quais são esses valores que a gente acabou de falar de tensão e corrente. Então, o primeiro medidor é o voltímetro. Então, o voltímetro é utilizado para medir a tensão, então justamente a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito elétrico. Então, ele deve ser conectado em paralelo, tá, com os pontos referidos. Paralelo é com os dois terminais em comum. Então, da mesma forma aqui, ó, temos aqui um terminal do resistor e aqui o outro terminal do resistor. De forma que, para que nós conseguimos fazer a leitura de forma correta em cima dessa resistência, saber qual que é a queda de tensão, visto aí que ele é uma carga, né, um bipolo passivo, temos que conectar em paralelo, então, dois terminais em comum. Então, todo elemento ele vai ter dois terminais, né? Então, essa tensão aqui, ela vai ser coletada. Então, tudo isso aqui é o mesmo ponto, tá? De potencial. E à vista aí do sistema, né? Então, do circuito, que é quem está fornecendo aqui, ó, em vista da fonte, que é o que alimenta, ela vai estar aí com um circuito aberto, uma resistência infinita, tá? Para fazer a leitura de forma correta. E temos um amperímetro, que ele é utilizado para medir a corrente elétrica do circuito. Então, ela é utilizada em série com o circuito. Então, os seus dois terminais ligados de forma aí que a corrente que circula sobre este circuito seja a mesma, toda a carga. E aos olhos do sistema aqui dessa fonte, aos olhos dessa fonte, nesse sentido, olhando por ela não existe uma diferença potencial nela, de forma ideal, né? Porque a resistência dela é nula, então ela funciona como se fosse um curto-circuito, tá? Então ele consegue fazer a leitura dessa corrente sem interferir no processo. Então são dois equipamentos bastante utilizados aí para fazermos análise de corrente e de tensão, porque eles fazem a leitura. Então aqui eu trago um exemplo aqui, por exemplo, isso aqui já é um composto por várias coisas, né? Várias medições de variáveis, onde é o multímetro. Então, o multímetro ele possui várias escalas, várias seleções, por meio desta chave seletora aqui, que vocês estão vendo. E, de acordo com a seleção, então, por exemplo, como a gente vai trabalhar com corrente contínua, então vamos ficar restrito a ela. Então, temos a tensão, corrente contínua, ela é representada assim, ó, com vários pontinhos embaixo, porque é contínua, e a alternada é representada assim, ó, com uma minhoquinha. Então, quando nós vamos medir corrente contínua, nós colocamos na escala desejada e temos as duas ponteiras. Então, tem uma ponteira vermelha e uma preta. Então, da mesma forma, eu vou te falar que tem dois terminais, tem uma que é positivo e negativo, então positivo é o vermelho, o negativo é o preto. E onde eles são inseridos? Então, aqui ó, temos o terminal comum, que é o ground, terra, o referencial, que é o preto. E aqui nós temos o vermelho, ó, que é volt, milímetro, ampere, miliampere e ohms. Todas essas escalas são medidas aqui, de acordo com a sua seleção.
Então, coloca-se então essas ponteiras, que seleciona a escala de tensão, tá? E é adicionada de forma paralela. Então, sempre colocamos em paralelo na medição. Agora, quando nós desejamos medir corrente, então selecionamos aqui ó, na escala de corrente, ó, tá, o Azinho, que é a de ampere, e também é o mesmo sinal, os vários pontinhos embaixo, que significa contínuo. E como que ele é inserido? Ele é inserido de forma em série. Então, esses dois terminais, eles têm que ficar em série com o circuito aqui, de forma que ele faça a leitura correta. Ok? Então, finalizamos a nossa aula de hoje e aguardo vocês para a próxima.